ontem foi o Dia Mundial da Filosofia e hoje. São formadas em filosofia. Pronto, portanto, como é que eu ia dizer? Estão, quando já têm esse. Bichinho. Não é? Portanto, nunca podiam deixar passar, aliás, como noutras alturas, o Dia Mundial da Filosofia em vão. Não. Portanto, tinha que ser um momento também. E ontem houve um quiz no Instagram, foi E loucura. foi um sucesso o quiz. Que bom, que bom, que bom. E pronto, e hoje temos aqui esta provocação de falarmos sobre livros filosoficamente provocadores. Ontem, se visitarem o website do Plano Nacional de Leitura 2027, encontram uma espécie de coleção de links sobre o Dia Mundial da Filosofia e, além disso, a equipa teve a amabilidade de publicar uma provocação minha também sobre os livros filosoficamente provocadores. E então, se quiserem ir lá espreitar, depois espreitem para ver se realmente a nossa escolha faz assim. Combina com aqueles critérios. Com os critérios. Também, deixa-me só acrescentar que também está um conjunto de livros recomendados pelo plano, que nós chamamos Filosofia para Todas as Idades, porque mistura livros de facto para todas as idades e que consideramos que de alguma forma são livros provocadores. Exatamente, e que provocam o pensar. Muito bem. Então, queres começar tu com a tua primeira sugestão? Sim. Antes de começar com a minha primeira sugestão, queria só, em nome do plano, agradecer-te e dizer que é sempre para o Plano Nacional de Leitura um prazer participar nestas questões do pensar, da filosofia e essencialmente dos livros. Portanto, obrigada, Joana. Bem, a minha primeira, não consegui, nós tínhamos combinado escolher 2 livros, mas eu não consegui. Mas pronto. Não consegui escolher só 2. Então escolhi e comecei pelos mais pequeninos. Fiz uma coisa que foi escolher livros para várias idades e para vários gostos. Certo? Pronto. O primeiro livro que eu escolhi é este livro que é Estava a Pensar. Afasta só um bocadinho. Isso, exatamente. Da Bruá. Exato. Boa. Da Bruá. Pronto. É um livro. Antes de falar um bocadinho aqui do livro, queria dizer que esta história dos livros provocadores ou filosoficamente provocadores tem sempre esta questão da idade. Sim. Porque é um livro que pode não ser recomendado só para uma idade, mas para várias idades, porque tem várias leituras. Exato. E depende daquilo que se provoca com esta leitura. Não é? Portanto, é um livro que inicialmente nas livrarias nós encontramos para crianças, mas que eu penso que é um livro que precisa de alguma mediação quando se lê com a criança. Não é? Depende da idade também da criança. Sim. Mas é muito engraçado porque nas rotinas do dia a dia a criança de facto dá por ela a pensar. Sim. E achei graça, quando agora o fui reler, achei graça que há uma parte que fala no lavar das mãos, que é uma coisa que se fala muito hoje em dia. Exatamente. E ele diz: estou a lavar as mãos e estou a pensar. E vai dizendo o que é que está a pensar. Portanto, esta foi a minha primeira escolha. Sim, esse livro também mora aqui alguns na minha... Olha, está aqui, por acaso não está muito longe, às vezes tenho dificuldade em encontrar. Mas é um livro... quando eu o comprei, eu achei que ele era para mim. Ou seja, achei que ele não era... ele está realmente na secção de crianças, mas achei um livro muito crescido. Ou seja, não sei explicar isto muito bem, não é? Não quer dizer que ele não seja possível de ler com crianças. Pelo contrário, eu acho que ele tem umas imagens, umas ilustrações muito, muito bonitas, muito também bonitas, muito bonitas. E isso, às vezes, só a leitura só a passagem pelas ilustrações podem ser provocadoras, não é? Portanto, acho que há aqui perfeitamente... Olha, estamos a fazer sintonia. Acho que há aqui muito, muito material para pensar. Não é porque ele diz que estava a pensar, mas de facto a história é muito... Neste tipo de livros há uma questão importante que é muitas pessoas, nomeadamente pais, procuram nos livros uma narrativa linear. E hoje, mais do que nunca, nós temos livros muito bons, livros de uma grande qualidade, que não têm uma narrativa linear.
Pois é. e que vivem muito desta combinação entre uma combinação harmoniosa entre o texto e a ilustração. E que Uhum. muitas vezes a leitura pode ser a partir só da ilustração. E alguns pais têm alguma dificuldade, mas cada vez mais os mediadores, os professores, os educadores conseguem, felizmente, trabalhar este tipo de, de livro que, de facto, no meu ver, estimula mais do que nunca o pensar crítico, porque temos Sim, duas leituras é. completamente em paralelo. Sim, eu acho que concordas comigo. Há livros que, ainda que tenham lá uma história escrita, nós podemos criar a nossa. E este permite que nós criamos a nossa história a partir da observação das imagens e que, enfim, há toda uma interação que pode ser feita. E eu concordo contigo. Este tipo de livros onde este se encaixa são livros que não dão. Vou aqui fazer uma não dão, a sopa não está pronta. Nós é que temos Não que está. misturar, não é? Temos assim as berinjelas, temos As temos couves. várias coisas, não é? E nós é que temos que fazer a nossa sopa. E a sopa vai sair, o resultado vai ser diferente. Ou seja, porque eu vou fazer a sopa de uma maneira, tu vais fazer a sopa de outra maneira. E se estiveres a ler com outra pessoa, porque a leitura partilhada também é muito, pode ser um momento muito rico, não é? E exatamente, então aí tu podes construir outra sopa completamente diferente. Portanto, há muito esta é uma proposta que chama, pede um leitor muito ativo, não é? Um leitor que participa, não é? Um leitor que está numa leitura, não é? Uma leitura muito linear e muito Exato. transparente, não é? Nós temos aqui vários níveis de leitura e que nos permite contar a história várias vezes, sempre de Uhum, maneiras diferentes, sempre acrescentando qualquer coisa à história. E uhum. isso é importante. E é outra coisa, permite o diálogo entre quem Pois. lê, entre a mediação, permite a mediação. E Uhum, isso é de facto uhum, importante, penso eu, não é? uhum. É por isso fiz esta escolha. Não Muito bem. só porque o pensar está diretamente ligado à filosofia, mas de facto é um livro que eu gosto muito. Hum. Olha, a minha primeira escolha, eu acho que foi, não confirmei, mas eu acho que até foste tu que me falaste deste livro. E eu depois descobri que eu tinha cá em casa, mas tinha-o cá em casa de uma forma muito discreta, muito pequenina, que é os de cima e os de baixo. Ah! É pequenino! Não pode ser, é Exatamente. Eu pequenino. descobri, enfim, às vezes, eu não sei se aí em casa, as pessoas que nos estão a ver e tu, Júlia, às vezes sentem que tem uma espécie de buraco negro de onde saem coisas que tu não te lembras que existiam, Às não vezes é? ficam guardados muito tempo, não é? Há coisas que tu não sei. Então eu andei aqui a arrumar e descobri uma caixa pequenina da Calandraca e digo assim: eu nem me lembro de onde é que isto. Não me lembro de nada. Não me lembro de onde é que isto veio. Depois lá estive a fazer assim uma espécie de viagem ao passado e recordo-me de facto ter comprado a caixa já há um tempo, mas ela ficou ali um bocadinho esquecida. E acho esta proposta muito. Tu já falaste deste livro, Os de Cima e os de Baixo, que é um bocadinho para nós falarmos sobre quem somos nós, quem são os outros, o que é que os outros fazem, o que é que nós fazemos. Portanto, há aqui uma provocação também que se pode mexer o livro. E eu acho que o facto de ele ser pequenino tem assim um efeito também ele provocador, porque o tamanho do livro, a proposta do livro enquanto objeto físico, também ela É pode provocadora. ser muito provocadora. E eu acho esta proposta de tu andares com um livro dentro do bolso ou dentro da mala e de repente tirares. E eu acho que isto depois também faz-me um bocadinho lembrar, sei lá, o nosso sentido de colecionador, de colecionar coisas pequeninas, não é? Portanto, há aqui este lado de coleção e eu acho que a proposta do livro não é só a forma, que é provocadora, é também o conteúdo, Conteúdo. porque faz-nos muito pensar na. Eu tenho Da ali o saco. importância da relatividade, não é? É, Para mim, esse livro ajuda-nos a pensar a relatividade. é. E eu tenho ali o Sartre a olhar para mim e o Sartre tem aquela frase muito célebre do inferno são os outros, não Exato. é? E agora estava-me a lembrar dele. Mas eu tenho aqui deste lado, não sei se agora vou conseguir encontrar, o livro do Walter Ugumem, que é O Paraíso São os Para isso Outros. são os outros. Portanto, estás a ver, tenho o Sartre dali e o Walter Ugumem daqui, que é para ver
se a coisa Entram equilibra. alguma É, paz, alguma paz. mas eu acho que é muito isso que estás a dizer deste livro, é pensar esta postura de, às vezes, eu e os outros parece que são uma coisa muito. Não é? Há assim uma divisão muito forte e parece que somos todos muito diferentes uns dos outros, parece que somos todos muito especiais e, no fundo, temos muita coisa em comum. Não é? Temos muita coisa em comum, os de cima e os de baixo. Paz. Portanto, este livro está em tamanho. Eu Normal. também o tenho em tamanho normal. Também não sei se eu vou conseguir encontrar, mas eu também tenho em tamanho normal na Caladraca e e se tiverem curiosidade em ver estas coleções dos mini livros, também acabam por ser uma forma diferente de ler e pode ser até um presente interessante para eu mandei pelo correio para a minha afilhada. Está a fazer aquela. Anda maluca com aquela coisa das miniaturas daquele supermercado que começa por L, acaba em L, tem ID no meio, não se pode dizer o nome. E então, miniaturas. E eu pensei, quando descobri isto, disse: não, espera, estas é que são as miniaturas que. Esta é uma miniatura que ela tem de conhecer. E então enviei-lhe o livro, enviei-lhe o da Mosca Fosca, se não me engano, já não me recordo muito bem. E ela ficou muito contente. Outra coisa, eu fiz de conta, mas, mas isto em outubro, percebes? Assim, uma coisa um bocado. Pensei, este ano está a ser tão estranho que o Pai Natal pode muito bem escrever uma carta em outubro. E então fui denunciada porque só a madrinha é que oferece livros. Portanto, ela descobriu logo que isto vinha da madrinha, porque a madrinha é que oferece livros. E também a fita cola colorida que eu usei no envelope, acho que também me denunciou, porque eu não tenho fita colas normais, só tenho fita colas com bonecos. Portanto, foi uma forma é uma forma simpática de oferecer também um livro que não ocupa muito espaço, mas que pode realmente ocupar-nos o tempo e provocar-nos aqui o pensamento. Portanto, esta é a minha primeira sugestão. Vamos à segunda? Vamos à segunda. Bem, a minha segunda sugestão é um livro que é novidade, é um livro que saiu há pouco tempo no mercado. É recomendado pelo Plano nas recomendações do primeiro semestre deste ano. E é um livro que muito curioso. Chama-se O Jaime é uma Sereia. Eu já ouvi falar nesse livro. Já alguém partilhou esse livro. Este livro é um livro delicioso. É um livro provocador, que era o que nós queríamos. É um livro que, tal como o Pensar, e isso eu acho que é uma característica dos livros para mais pequenos e provocadores e filosóficos, são livros que muitas vezes necessitam de alguma mediação e, como aquilo há bocadinho falámos na ilustração, de facto, a narrativa começa logo nas guardas do livro e a narrativa começa logo aqui. É um livro que praticamente não tem texto, se eu não estou em erro, tem 20 frases. Mas todas elas escritas de uma simplicidade, mas de uma precisão e essenciais para a narrativa. Só diz mesmo o essencial. Podia ser um texto para trabalhar a questão da linguagem, do que é essencial e do que é acessório. Podia-se trabalhar nessa perspectiva. Podia-se trabalhar só a leitura de imagens. É um livro mesmo fabuloso, porque tem páginas duplas só de imagem e depois só mais... E a narrativa faz-se a partir essencialmente do diálogo entre o neto e a avó. E a avó. E é um livro sobre um menino que gostava de ser sereia. Portanto, é um livro sobre a individualidade, sobre escolhas e o respeito e o amor da avó pela diferença. É fantástico. É mesmo um livro fantástico. Já percebi. É um livro... está recomendado, foi logo assim que saiu, foi recomendado pelo Plano. É um livro que eu não tenho ouvido falar muito dele. Muito dele. Não Qual tem. É Talvez, é Fábula. A Fábula. Ok.
Ok. é fábula. Mas, de facto, é um livro que eu penso que merece uma atenção da nossa parte. Uhum, Merece. uhum. Pronto, se não Ok. conheces, Ana, põe aí na tua Vou lista. colocar na lista. Muito bem, eu acho que já ouvi falar dele e foi alguém, alguém aqui no, foi por aqui pelo Instagram que alguém mencionou esse livro e, eu fiquei assim um bocadinho alerta, não é? Pensei, o Jaime é uma sereia. Só o título, a capa é muito bonita, de facto. É muito, muito bonito. Tem Ele uma... tem sido muito premiado, Uhum, muito, muito premiado no estrangeiro. uhum, uhum. Então merece aqui um lugar de destaque também aqui em Merece, Portugal. merece. Temos que pôr as pessoas a ler o Jaime e a tentar descobrir, É lindo, é lindo. a sereia que nele habita. É, A sereia que... é um, é um livro que é fantástico para falar Uhum, na identidade, não é? Para falar uhum, na identidade sem abordar o tema de uma forma muito formal, não é? uhum, uhum, E o respeito pelo outro. Há bocadinho estávamos a falar do outro, nos de cima e nos uhum. de baixo. Eu acho que este livro se enquadra nesta E, situação. E é e uma também, novidade. É pois, uma e também novidade editorial. pode ser como as personagens são avó e neto, não é? Esta questão das gerações, não é? São gerações estão mais distantes no tempo, não é? Mas que aí, pelos vistos, há uma aproximação, há uma história de vida entre a avó e o neto que vale a pena Yeah. Há um amor, há quase aqui um amor incondicional da avó pelo neto e Uhum, vice-versa. Não é? uhum. É muito, muito bonito. É muito bonito. Bom, então fica super recomendado. O Jaime é uma sereia. Por favor, prestem atenção a este livro, não o deixem escapar se puderem. Eu acho que todas as alturas são alturas boas para nós, quando efetivamente podemos comprar livros e oferecermos. E Fica aqui a oferecer livros. sugestão, não é? Fica aqui a sugestão porque vem o Natal e se isso é uma forma de nos aproximarmos. O livro também é uma forma de nos aproximarmos nesta altura em que temos que, por questões de saúde, estar um bocadinho mais distantes uns dos outros. Então, Quem traga aqui. tiverem dúvidas, podem sempre consultar o catálogo do Play. Ora bem, era isso que eu ia também falar no final, mas fica já aqui. Vamos falando várias vezes Vezes. para convidar as pessoas a visitar O o catálogo catálogo do Plano do Nacional Plano de Leitura. Nacional, porque é de facto, às vezes nós andamos aí sem referências, sem saber que livros existem, o que há de novidades, quais são as recomendações, e o Plano Nacional de Leitura dá-nos aqui uma ajuda muito, muito inspiradora também para ajudar as nossas, quer dizer, para ajudar e para aumentar a nossa lista de desejos. É mais isso, é mais isso. Há estes dois movimentos. É uma relação dialética. É uma relação Exatamente, dialética. é isso mesmo, é isso mesmo. Muito bem, então trago um livro do Marco Taylor, que é a Rosinda. Não sei Esse se eu não conhece. conheço. Olha, mas vês? Tínhamos que ter surpresas, não é? Conheces daquelas histórias que acabam mal? Não, que tem a história Sei. que acaba bem, a história que acaba Sim, mal, a sim, história que acaba sim, sim, assim, sim, assim. sim, sim. Esse eu conheço. Esse é um livro, estou a tentar perceber onde é que ele está, mas agora não o encontro. Esse é um livro também muito provocador, porque tem. É este. Pronto, exatamente. Porque há três possibilidades. Há três possibilidades neste livro. E se há coisa que uma pessoa de filosofia gosta e preserva são as possibilidades de pensamento. E esse livro permite-nos escolher caminhos na própria história. Portanto, aproveitem se não conhecem o Marco Taylor. Ele também anda aqui pelo Instagram, espreitem, porque ele está sempre a magicar coisas novas. Então eu trouxe a Rosina porque achei que Não conheço. é um livro que talvez não seja tão conhecido como esse, não tenho assim uma ideia, mas é um livro que para já, a cor, ele é todo muito, Colorido. muito intenso na cor, é laranja, e depois não tem texto. Ou seja, é um daqueles livros um, que falam, nós sabemos, chama-se Rosinda, e há aqui esta personagem, mas é um daqueles livros que nos chama a pensar, que nos convoca a pensar e a construir a história. Portanto, não há aqui uma narrativa contada com texto, há uma história que nós podemos ir lendo conforme vamos passando. E o Marco, sem contar nenhum pedaço da história. O que o Marco escreveu aqui para mim foi: para a Joana será o ciclo da vida. Portanto, fica aqui a provocação para pensarmos com a Rosinda.
e agradeço ao Marco também a dedicatória, porque é de facto um livro, é um daqueles livros que só tem ilustração e quando nós dizemos só parece que é uma coisa redutora, mas não, aqui abre completamente e que nos põe muito a pensar sobre, olhem, sobre aquela pergunta muito filosófica sobre o sentido da vida, o que é que nos move, o que é que nos comove, o que é que nos faz avançar ou recuar. Portanto, é um livro muito mesmo para parar para pensar. Neste livro aqui, este está recomendado pelo Plano. Eu sei. Este livro é engraçado porque há uma determinada altura, consoante a história acaba assim, ou já acabou, que ele diz, se concorda, a história acaba aqui, não adiante mais. Portanto, pare de ler, não é? Se acha que acaba assim, então continue. Continua. As várias possibilidades. As várias possibilidades que é dado ao leitor. E isso é fantástico, não é? Sim, e até a forma como o livro está construído, não é? Porque tu vais passando as folhas de um lado e do outro. E esse livro também é muito provocatório. Eu escolhi este, eu vi que esse estava no plano, mas achei. Eu tenho um carinho especial por este livro, não sei, este livro se calhar te comunica. Eu não conheço. Não conheço. E digo, não, vou levar a Rosinda. Ele tem um outro, assim também deste género. Assim, deste género, este é deste tamanho, que é o Timóteo. Esse eu conheço. Esse eu conheço. Então, eu tenho-os ali, eles estão ali arrumados um ao lado do outro, porque eu acho que eles fazem um casal. Pronto, acho que são da mesma família. Para mim são da mesma família. Mas são duas propostas, agora acaba por ser uma sugestão que são duas. A sugestão é acompanhar o trabalho do Mark Taylor, que acho que é um trabalho muito provocador, muito rico. E se falarmos aqui em idades para a Rosinda, eu acho que este é um daqueles livros que merece uma leitura partilhada e uma conversa partilhada e um diálogo partilhado sobre aquilo que vai acontecendo à Rosinda. Acho que vale muito a pena. A leitura do livro pode ser a desculpa ideal para nós estarmos um bom tempo com os mais pequenos e também com os mais crescidos. A parar e a pensar e a fazer perguntas e só a ver. Às vezes também há muita coisa que se diz quando estamos só a observar, não é? E livros, eu acho que os livros que só têm ilustração, pelo menos comigo, eu tenho esse movimento. Tenho vários momentos de leitura. A primeira leitura acho que só observo, não, estou só a observar. Não emito muito pensamento, não conto nada, não digo nada alto nem para mim. Fico só a observar. E depois há uma outra leitura. E isto também é interessante ver as formas como nós nos aproximamos dos livros, não é? Quantas leituras temos, que tipos de leitura temos, se lemos sozinhos, se lemos acompanhados. Portanto, fica aqui a Rosinda como recomendação. Muito bem. Muito bem. E agora? Agora vem os extras. Começa aí o extra. Começa o extra. Então, pronto. Então, agora, um bocadinho para mais velhos. Ok. Pronto. É um livro que também é recomendado pelo Plano. Eu acho que é um livro que passou um bocadinho despercebido na maior parte do público e que eu diria que é um livro para adolescentes. Ok. Ou para adultos. Pronto. E que é um livro muito engraçado, que é este. Ai, não conheço. Vou ao teatro ver o mundo. Olha. Muito bem, então não conheço. Está a ser uma surpresa para mim. É um livro que é da Casa da Imprensa Nacional, da Casa da Moeda e do Teatro Nacional de São João. Okay. Só a capa é fabulosa, porque o título está em capa dupla, não é? Sim, já e é cozido aqui, portanto, é um livro fora do normal, ou do habitual. Tem umas guardas lindíssimas, lembrando os cenários. E depois é um livro que nos começa a fazer aqui uma pequenina introdução ao teatro e começa logo por nos questionar aqui. E nestas questões perguntam-nos: ir ou não ir ao teatro? O que é o teatro? Porquê ir ao teatro? Portanto, começa logo por nos questionar. E depois começa por... tem assim, lembrando sempre... A mim faz-me lembrar sempre os cenários do teatro, não é? Com folhas em papel vegetal, onde se faz a sobreposição de imagens.
estás a ver? Aham. Fazendo sempre este apelo ao cenário. É um livro muito, muito É um bonito, objeto, esteticamente. é um objeto, Esteticamente, eu pois. diria que é um livro que educa para a estética Uhum. e para o aprender a ver. Por isso eu digo que é um livro talvez para adolescentes ou até para adultos. E Uhum. depois, o que me encanta é que ele começa com a filosofia. Começa por Platão, Aristóteles, os gregos e o teatro grego, não é? E Sim. vai fazendo. E tem uma espécie de glossário. Tem uma espécie de glossário que tem, vamos ver se eu encontro aqui, portanto, tem aqui umas palavrinhas, por exemplo, tirania, e Hum, te explica a sim. etimologia da palavra e porque é que isto está ligado ao teatro. Ok. Democracia, e depois tem Aristóteles, Platão, o teatro grego e vai fazendo as suas explicações. É um livro e que não nos deixa de questionar. Portanto, simultaneamente, é um livro que concilia a informação, um texto informativo sobre o teatro, mas também questiona e também o que me encanta nele é esta educação para a estética, que Uhum. é as artes, as culturas e o próprio livro é uma educação para a estética. Se não conheces e quem não conhece, Sim. Super, super boas surpresas. Vou ao teatro ver o mundo. ver o mundo. Ver o mundo. Ele diz aqui, começa aqui a uma determinada altura, diz ir ou não ir. Portanto, Eis a começa logo questão. com um dilema filosófico, não é? Ir ou não ir. E depois começa a dizer, o filósofo Platão, e tem um asteriscozinho no É Platão para para, isso. para ir a explorar, que foi praticamente contemporâneo de Ésquilo, e Uhum. tem o asterisco, não é? Para irmos ver. De Sófocles, de Eurípides, grandes autores trágicos e de Aristófanes. Portanto, tem aqui um manancial de informação, de Uhum. pesquisa, que eu acho que para os adolescentes e para quem. E há muitos adolescentes a gostar de teatro e de fazer teatro, é um livro fabuloso. É Uhum. um livro muito fabuloso mesmo. É É bom. mais uma recomendação do plano. Boa. Nesse sentido, estava-me a lembrar do livro Cá Dentro, Sim, da Planeta Tangerina. Ele tá ali, mas está num sítio. Está uma espécie de. Isa, pronto. O meu não está tão acessível. eu estava mesmo aqui. Porque é um livro que também é muito informativo, mas que tem muito espaço para a questão, não é? Há aqui este. É, Que, que me parece muitas vezes. Quando eu faço oficinas de filosofia, um dos públicos, permitam-me aqui a expressão, mais difíceis às vezes é o público adolescente. Porque e é normal, eu também fui adolescente, tu também foste, portanto faz mesmo parte do processo ser uma altura em que nós estamos muito, enfim, estamos muito perdidos, estamos ali a tentar encontrar-nos, não somos crianças, ainda não somos adultos, portanto é ali uma fase às vezes um bocadinho complexa. E eu acho que ajuda muito este tipo de propostas em que se dá e se pede, não é? Dá informação e pedimos que pergunte, pedimos que provocamos ali curiosidade, porque é bom para haver uma referência, para haver um norte. E acho que estas propostas vão muito alinhadas neste leitor a quem nós damos, a quem os autores dão informação, dão coisas a saber, e depois dizem, ok, agora o que é que tu pensas sobre isto? Não é? Agora vamos. Não? E acho que É, no este. fundo, um livro que vai fazendo um diálogo, ou É, estabelece um diálogo com o próprio exato, adolescente. Eu acho que estes livros, que às vezes quando dizem, os adolescentes não leem, leem. Eles leem de forma diferente, há claro, outras coisas. claro. Mas às vezes também o segredo está em encontrar o livro certo para aquele Pois é, adolescente. pois é. E isso é Sim. que é difícil, E isso é que é muito difícil. isso às vezes é uma tarefa muito, Muito, muito muito. difícil, não é? Olha, eu não tinha pensado em mostrar este livro, mas vou mostrar. Isto agora é tipo o extra. Que é aqui Aqui. é um bom lugar, que é um livro que eu tenho às vezes, sim, pessoas para estas idades, 12, 13, 14. Um livro, digo, olha, este livro parece uma ótima proposta para pensarmos sobre nós, sobre a vida, também é muito bonita, temos de ilustrações, É, tem texto, eu e eu acho que conheço, eu conheço. é uma boa proposta, é um daqueles a Gosta. considerar para a malta mais teen. Acho que é uma boa proposta da Ana Pessoa e da Joana Estrela. Muito bem, então agora
Eu, os meus livros estão aqui por ordem de, como é que eu ia dizer, de tamanho. Portanto, não estou a apresentar por ordem de idade. Comecei do mais pequenino e agora vai crescendo. Foi Vai mais crescer. esse critério. E então trago uma proposta que nos chega aqui dos nossos hermanos, da Wonder Ponder, que eu sei que também está naqueles links do Plano Nacional de Tá, Leitura sobre a Filosofia. tá. Esta é uma proposta para os mais pequenicos. São livros que eu acho que eles aqui estão, não sei se eles aqui estão considerados para a partir dos 3. Eu às vezes confesso que não ligo muito a essas coisas, então a minha informação me passa um bocadinho ao lado. Mas a Ellen Duty e a Daniela Martagon têm sempre umas propostas visualmente muito provocadoras. Provocadoras. Isso também é importante, é a imagem ser provocadora, não é? Não é? Durante muito tempo, a maior parte dos livros, quer para crianças e até alguns para adolescentes, não tinham em consideração a ilustração, que é uma outra forma de leitura e uma outra forma de provocar, não é? Porque muitas vezes o livro até pode chamar a atenção pela imagem e pela questão estética, que é uma questão que é muito importante. E Então, este é provocador, esteticamente é provocador. Este chama-se Ninha, Gato, Água, Pato. E não é preciso, vamos lá ver, pode ser lido por pessoas que não são espanholas, porque o que vale realmente aqui é muito a imagem e a provocação. E então ele faz-nos aqui, eu não quero estar a mostrar tudo, mas ele é muito. Há aqui uma provocação para nós olharmos para aquilo que é a ordem natural das coisas e imaginar que elas mudam de repente, não é? O que é que acontece a seguir? O que acontece quando mudamos a forma como as coisas habitualmente estão? Então. A Ellen Duty trabalha muito. As suas propostas vão muito ao encontro de pensar temas difíceis. E um dos temas que eu acho que está sempre um bocadinho vem muito ao de cima nas suas propostas é o tema da incerteza. Ou seja, não é? Como é que nós lidamos com a incerteza? Como é que nós lidamos com a mudança? Como é que nós lidamos com as coisas que não sabemos o que são? E esta é uma proposta para os mais pequenos. É um daqueles livros que também, em termos de objeto físico, tem estas. É redondinho, portanto é fácil para as crianças manusearem. A de capa, a cartolina nada. Exatamente. Portanto, dá perfeita. Ou seja, é um livro que uma criança manuseia sem. Eu sou fã dos miúdos mexerem nos livros claro. e usarem os livros à vontade. Mas este livro está especialmente pensado também para isso, não é? Para resistir à curiosidade física das crianças. Portanto, fica aqui esta recomendação. No site do Plano Nacional de Leitura está lá o link para as outras propostas Wonder Ponder, que vale muito a pena mesmo visitar e se puderem, tiverem a oportunidade, coloquem na vossa lista de desejos para uma possibilidade de compra. Vale mesmo muito a pena. Agora sou eu. agora estás tu. Bem, eu tenho aqui 2 livros, ainda na linha do adolescente. Eu tenho este livro que é Contos dos Subúrbios. Sim. São contos, são 15 contos. Okay. E estes 15 contos têm em comum um evento estranho nos subúrbios da cidade, não é? E são coisas às vezes fora do normal, que é um chamariz muitas vezes também para os adolescentes que gostam de coisas fora da normalidade ou irreverentes. Pronto. Os textos são muito pequeninos e são sempre acompanhados de uma ilustração. Lembras-te daquele livro que nós falámos dos imigrantes? Sim. É do mesmo autor. Ok. E como são contos, também é uma questão fácil para os adolescentes, porque podem ler um conto hoje, um conto amanhã e não tem a tal narrativa, é mais fácil. E é sempre contado, acompanhado, de ilustrações. As ilustrações são fantásticas. Uau. Que permitem a tal ligação e a tal imaginação também ao conto. Esse autor ilustra e escreve, não é? Exato. Há aqui um conto que se chama A Festa Sem Nome, que é curioso, que eu acho que é um conto que podia ser explorado numa aula de filosofia, por exemplo, sobre a contradição e as questões de contradição. E diz mais ou menos assim: a festa sem nome celebra-se uma vez por ano.
geralmente nos fins de agosto, às vezes em outubro. Portanto, começa logo, ou é em agosto ou é em outubro, não se sabe. E depois diz, é sempre esperado por crianças, mas também por adultos. Portanto, é fantástico, é um texto fantástico. Que eu às vezes lembro-me que, muitas vezes, quando falamos em adolescentes e quando falamos nestes livros pré-filosofia, vá lá, ou para incentivar o gosto da filosofia, muitos de nós lembramos sempre da Alice no País das Maravilhas. É verdade, é verdade. E que faz esta provocação de Sim. contradições e bebe-me, e foi até à porta e encontrou uma garrafinha que diz bebe-me, come. E o que é que acontece? Por aí fora. E alguns contos fazem lembrar esta tradição. Alice. Portanto, este é um livro recomendado pelo Plano, este é um livro recomendado pelo Plano, portanto, são livros que eu penso que para provocar adolescentes curiosos ou que gostam de pensar, ou se não gostam de pensar, nós suscitarmos esta provocação. Exatamente. Acho que são duas leituras e para quem gosta deste, gosta deste. Sim, exato. Há aí um casamento feliz. Muito bem. É claro que nós não íamos conseguir escolher só 2 livros. Só 2. Impossível. Impossível. Muito bem, então continuando a crescer. Uau! Maravilhoso, adoro esse livro. Barafunda, este livro é... Bom, eu sou muito suspeita, que eu sou muito fã do Afonso Cruzó. Eu sou fã do Afonso Cruzó enquanto pessoa que existe. Só o facto dele existir, eu sou logo fã. Porque ele, de facto, é um escritor, é um criador, enfim, muito inspirador e escreve também para várias idades e tem publicados para um bocadinho para toda a gente em diferentes planos de idade. E a Barafunda é um livro... Há uma curiosidade nos livros dele, que é muitos livros dele podem ser lidos por várias idades, por várias pessoas. Isso é uma coisa muito curiosa, não é? Isso faz-me lembrar aquele livro que estava uma pessoa debaixo do lava-loiças, como é que se chama? Agora não o pintor. O pintor debaixo do lava-loiças, ou mesmo os livros que devoraram o meu pai. Que são os livros que devoraram o meu pai é um livro que é lido por mais pequenos, que tu vês que muitos professores recomendam para adolescentes e que há muitos adultos que o adoram. Exato. Como nós, por exemplo. Exato. Bom, quer dizer, não vamos aqui lançar o boato, nós não somos pessoas adultas. Não. Não queremos cá que digam aí coisas que não devam sobre nós. Nós somos ainda muito, muito criança nesse sentido, muito descoberta. Mas a Barafunda olha, a Gina está aqui a dizer que o Barafunda é extraordinário. Uso até com professores para trabalharmos o tema da diferenciação pedagógica. Pois, os livros realmente não se esgotam só e quem trabalha na área da pedagogia e da educação, que é o meu caso, é o teu caso, o caso da Gina, estes livros muitas vezes são propostas para nós pensarmos, não propriamente com os destinatários imediatos do livro, mas para levarmos aos professores, por exemplo, como proposta de trabalho da própria... seja, uma espécie de pensar sobre aquilo que vamos fazer, uma pré-proposta, uma pré-preparação, é mesmo uma pré-preparação para o trabalho. É um livro fantástico, fantástico esse. Olha, as cores são maravilhosas, eu acho que este livro tem logo assim esta provocação de imagem e depois é verem a história, porque ele é, enfim, o que é suposto estar arrumado, o que é que não é suposto estar arrumado, como é que nós, o que é isto de, tens de arrumar o quarto. Para quê? Temos leitores. Este livro faz-me lembrar a Balbúrdia. Era um livro que houve durante algum tempo, eu chamava Balbúrdia à Barafunda e Barafunda à Balbúrdia. Porque eles são propostas muito diferentes, mas têm aqui uma linha muito, muito parecida, não é? Do arrumar, do não arrumar. E é uma proposta para... Eu posso ler aqui o que está É muito interessante o que está aqui mesmo na contracapa. Mas o que é que interessa à Barafunda? Afinal, parece que a Barafunda interessa. Barafunda também é uma palavra muito para curiosa. Explorar, dá uma grande exploração. Não é uma palavra Barafunda. Muito curiosa. Interessa para compreender de forma poética e lúdica uma série de processos filosóficos e organizacionais, foi assim que o livro me conquistou, tanto do mundo como da mente humana, que são fundamentais na formação de um pensamento emancipado e crítico. Barafunda é também simplesmente um texto sobre arrumar um quarto.
E sabes porque é que eu gosto especialmente deste livro? Ou assim, a minha relação mais emocional é que eu tenho um processo que é quando preciso de pensar ou de tomar decisões, de arrumar as minhas próprias ideias, eu tenho sempre que arrumar alguma coisa fisicamente. Ou arrumo a mesa de trabalho, ou vou para o quarto e coisas eu vou arrumar. Ou olha, hoje alguém me perguntava sobre gavetas de perguntas e gavetas de meias. Vou arrumar a gaveta das meias, vou arrumar. O processo Vais de por arrumar, ordem, vais por ordem. vou por ordem, não é? Ou seja, às vezes não é uma coisa que precise de ser arrumada, mas eu vou arrumar. Não é tipo, não, agora vou dar aqui um jeito a isto. Agora vou dar um jeito àquilo. E este meu processo, eu já percebi que isto me acompanha muito nestes momentos em que eu preciso de pensar, tomar decisões, às vezes de criar ideias, ter ideias novas e realmente o arrumar o quarto ou arrumar a mesa de trabalho tem este efeito. E é um livro que eu também acho que ele tem realmente várias idades. É Podem fabuloso, fabuloso. estar super. Eu já ofereci esse livro a várias pessoas e sempre a pessoas muito especiais, Uhum. porque é um livro especial. É um livro especial. Alguém aqui diz que já o recebeu da minha querida Júlia, oferenda da minha querida Júlia. Portanto, temos aqui uma testemunha de que é de verdade. facto a verdade e temos aqui várias pessoas especiais a acompanhar-nos. Um abraço a todos que estão aqui a acompanhar-nos neste direto. E agora, passa a bola para dizer. Pode ser, pode ser. Deixa-me só, eu vou ainda voltar aqui ok. para dizer uma coisa. E há bocadinho tu estavas aí a abrir o livro e lembrei-me. Que é, nos livros, eu acho que muitas vezes não se dá atenção devida às guardas. Pois é. Mas olha aqui, olha estas. Quando tu abriste, eu lembrei-me desta questão. E depois o livro é todo assim, e depois volta no final, não é? Este também é um elemento de comunicação. É fundamental. Eu aprendi esta questão das guardas e de olhar para as guardas com muita atenção há uns anos numa formação que fiz com a professora Ana Margarida Ramos, da Universidade de Aveiro, e que tem um livro fantástico sobre literatura infantil e que fala muito das guardas e dos vários tipos de guardas, e nunca mais me esqueci. E, de facto, a partir daí comecei a olhar para as guardas dos livros com muita atenção. E, de facto, muitas vezes a história começa nas guardas, ou pode ser indutor da história ou da forma de conquistar o leitor. Sim. Este livro, dos subúrbios, dos contos dos subúrbios, as guardas são, eu não sei se conseguem ver, são os desenhos. Tem imensos. Que se tu fores ver, são os pormenores de todas as ilustrações que aparecem no livro, só que em miniatura, não é? E que tu podes, a partir daqui, antes de entrar no livro, fazer um trabalho de motivação e de exploração e de conquista ao jovem leitor antes de começar propriamente a história. Portanto, aos professores, aos mediadores, aos que gostam destas questões dos livros, é de facto precioso aprender a explorar as guardas. Okay. E às vezes nós também damos por isso, eu abro e a guarda parece que não tem nada a ver com o livro, não é? É uma questão que é muito importante e possivelmente alguns pais que se interessam por estas questões da leitura com os mais jovens ou com os adolescentes podem passar-lhes percebida esta questão das guardas do livro. E as guardas, de facto, são um elemento fundamental e precioso no livro. Eu gostava de... Lembrei-me quando tu abriste. Pois é, a Funda tem esse efeito. Tem esse efeito de... Bem, tem tempo para mais um ou dois? Vá, vamos embora. Vá. Então, há aqui um livro, que é um livro que eu gosto muito. Quando o descobri, passei muitos dias a pensar no livro, depois arrumei-o e não voltei tão cedo ao livro porque me incomodou muito. E agora já volto a ele com alguma frequência. E que é um livro que eu tenho reparado que nas livrarias é um livro que está arrumado nas crianças. E que eu acho que não é um livro para crianças, pelo menos crianças. Sim. E é este livro. O Vazio. Sim. Do Vazio. Do Senhor Vazio, que quase no fim descobre a Senhora Vazia. E eu acho que, de facto, é um livro muito, muito adulto.
É muito adulto. Eu, quando o li, confesso que me fiquei muito incomodada com o livro, porque me Uhum. tocou profundamente. Criou em mim aquilo que nós na filosofia chamamos a inquietação. Fiquei inquieta. É mesmo, é mesmo. E quando um livro nos torna inquietos, é bom sinal, acho eu. Sim. E tenho reparado que em várias livrarias estes livros Uhum. estão arrumados nas prateleiras das crianças. E eu Sim. penso que ele não é um livro para crianças. Acho que é um livro